A nossa aula de hoje vai ser com o querido professor Adriano Mendes. É a primeira aula dele aqui, então estou ansiosa, tanto quanto vocês, que é um tema super legal, um tema que eu acho que tão necessário para esse curso, por isso que eu fiz esse convite para o Adriano. Quem me recomendou o Adriano foi a professora Paula Menezes, que deu aula de entretenimento para vocês. E indicação da Paula, eu super confio. E eu já conversei com o Adriano também. Vocês vão adorar a aula dele. Ele tem uma forma bem didática de falar, vocês vão gostar. Bom, Adriano, eu estou sem sua apresentação aqui. Você se apresenta para o pessoal, então? Me apresento. Pessoal, grande prazer. Thaís, obrigado. Obrigado, BPI, pelo convite também. É sempre bom ouvir o nome da Paula Menezes, uma colega e grande amiga já, parceira de longa data já, né? Faz bastante tempo que a gente se conhece e trabalha juntos. E é muito legal estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência, da minha visão e do carinho que eu tenho com essa área que envolve tecnologia de maneira geral. Meu filho está com influenza, está gripado, então eu não consegui terminar a apresentação, um PowerPoint bonito, e não consigo fazer uma coisa meia boca. Então, vou falar com vocês aqui. Depois, se der tempo, eu compartilho com vocês uma apresentação, se não, eu coloco minhas notas mesmo no onde for, no Canvas de vocês, e aí a gente está No em contato. Seduc. No Seduc, tem vários nomes para a mesma coisa, né? E aí fica em contato também. Eu vou falar um pouquinho, eu participei de 2 aulas, eu entrei e saí de 2 aulas rapidinho com vocês, ouvi falando muita coisa legal, deu para perceber que vocês são um grupo diferentes, com uma formação profissional e de áreas diferentes também, e por isso acho legal a gente fazer um wrap-up, que é como a gente chama assim, esse resuminho, para a gente, já que está nessa última aula, tentar equalizar alguns conceitos aqui. A ideia é trazer NFTs, metaverso e conceitos do marketing na internet, o Código de Defesa do Consumidor, lei de direitos autorais, esse contexto como um todo, mas esse é um assunto muito rico, então eu queria saber quem de vocês precisa sair às 8h30, quem de vocês pode ficar até às 10 da noite, porque daí a gente começa aqui já saber qual vai ser a primeira leve e a segunda, né, para daí dar tempo de falar com todo mundo, né? Rosângela, acho que você está no mudo, você quer falar alguma coisa? Não, professor, eu estou rindo aqui. Eu também sou professora, né? Mas quando eu estou do lado de cá, eu sou aluno. E hoje é véspera de feriado. Tá bom. Então, vamos rápido, então. Mas essa é uma aula, eu gosto do método socrático, eu sou mestrando também, vou me apresentar. Essa é uma aula de interação, bate-papo, então vamos conversar mais do que outra coisa e aí a gente vai ser do outro lado melhor, tá bom? Então, abra o microfone, conversem, dê a sua ideia, mas lembre que a gente está num grupo com mais gente também, então vamos tentar colocar o ponto para sair uma discussão e não dar a nossa opinião, porque opinião, cada um tem a sua ou mais de uma também. Antes de começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Adriano Mendes, eu sou advogado, quase sempre trabalhei com empresas e causas de tecnologia, trabalhei em grandes empresas de software como Computer e Ericsson. Em 2006, saí para montar o meu escritório. Hoje eu sou o diretor jurídico da Abra Hosting, Associação Brasileira de Provedores de Hospedagem, né, onde tenho muito contato com o marketing na internet. Também rodo a CESPRO São Paulo, Federação das Empresas de Tecnologia do Estado de São Paulo. Sou diretor do Centro de Mediação e Arbitragem da CESPRO, tenho vários cursos e especializações no Brasil e exterior de áreas correlatas à tecnologia como toda. Já dei palestras no Brasil e no exterior, sou mestrando pela Universidade de Maastricht, uma das melhores universidades do mundo, no assunto de Cyber e Data Protection. Fui um dos pioneiros para falar de LGPD, aqui no Brasil, discutiu a MP 869 lá no Senado, tive uma série de interações e desde então estou batendo e apanhando um pouquinho também. E participei do projeto, fui uma das pessoas que fez comentário ao projeto de lei que virou o Marco Civil da Internet e também fui um dos escritórios que primeiro entrou com uma ação baseada no Marco Civil da Internet. A gente já entrava com ações desse tipo, de cautelar, busca e apreensão, tal, antes do Marco Civil. Quando saiu do Marco Civil tinha um caso chamado Secret, que eu vou comentar também, e aí a gente foi um dos primeiros escritórios, no dia que ele entrou em vigor, a gente entrou com uma ação baseada nele. Não preparei de fato um slide, então eu vou começar a jogar aqui no chat um monte de links que vocês podem ir copiando também para a gente estar na mesma página. Esse sou eu, quem quiser me seguir no LinkedIn, é um prazer. Falando um pouquinho mais sobre mim,
em 2014, a gente foi um dos primeiros escritórios que entrou com uma causa baseada no Marco Civil da Internet. Basicamente, a gente mudou um pouco o fundamento, porque os fatos continuaram os mesmos, já era o que a gente fazia, mas teve muita inovação desde 2014 com o Marco Civil da Internet, porque, de fato, a gente passou a ter uma legislação que passou a tipificar o que pode e não pode ser feito. E a brincadeira que a gente faz desde então, para quem acompanha esse assunto, é que o nome é Marco Civil da Internet, mas quase sempre a gente usa ele para ilícitos e para crimes, né? Então ele é pouco utilizado para o direito civil como um todo e muito mais utilizado para ofensas, calúnia, injúria, difamação ou coisas que têm alguma repercussão criminal. O Marco Civil da Internet, ele teve uma medida provisória que fez alterações substanciais nele há pouco tempo. Essa medida provisória ela não foi votada, mas é um dos assuntos que um dos professores comentou aqui também, sobre um projeto de lei que fala sobre uma mudança do Marco Civil. Para a gente que está falando do futuro, para a gente estar falando de NFT, tokens, metaverso e tudo mais, é muito interessante pensar que qualquer projeto de lei demora pelo menos, exceto aqueles que são encomendados e dão errado em menos tempo, um projeto de lei demora entre 3 e 7 anos para sair do papel. Né? Então, tudo que a gente está falando hoje de tecnologia, tal, vai demorar aí pelo menos uma década para a gente ver um efeito prático como lei, e mais do que isso, para a gente ver um efeito prático no judiciário. Então, agora estão sendo as primeiras iniciativas sobre Bitcoin, né? E a gente já fala de criptomoedas. Então, NFTs é uma coisa que ainda não está regulamentado em nenhum lugar direito do mundo, né? Tem poucas iniciativas que regulamentam isso de maneira incipiente, no Brasil ainda nem começou. A gente tem um longo chão ainda para conseguir chegar nesses conceitos e amadurecer isso. E por isso é tão bom estar aqui com vocês, porque esse é um assunto que daqui a 10 anos vai ser realidade. Hoje é só uma iniciativa, só algo pioneiro. Mas, sabendo da atenção seletiva, aquilo que a gente começa a prestar atenção depois que a gente tem um primeiro contato, é muito bom vocês já estarem prestando atenção nisso agora, porque vocês vão evoluir, vão aprender cada vez mais sem perceberem naquele modelo do Karate Kid, né? De tanto pintar cerca e polir carro, vocês vão estar dando golpes aí sem perceber. Atenção seletiva, para quem não sabe, é que até você comprar o seu primeiro carro, e seu carro pode ser, sei lá, vou falar um carro bonito assim, uma Mercedes azul, você nunca tinha visto uma outra Mercedes azul, né? Mas depois que você compra uma Mercedes azul, você descobre quantas outras existem na rua e que todo mundo tem elas, você fica até um pouco frustrado. Na verdade, é que não é que começaram a aparecer Mercedes azul depois que você comprou. É que seu cérebro começou a identificar isso depois que você tem aquilo como um padrão também. A gente vai falar de NFT, a gente vai falar de token, a gente vai falar de metaverso, a gente vai falar de territorialidade, a gente vai falar de marco civil, Código de Defesa do Consumidor, ações que tem na justiça, marketplace e alguns conceitos como um todo. Para começar, o que é NFTs para vocês? O que vocês entenderam que é NFT? Alguém quer comentar? Pessoal, eu não posso responder. Felipe quer eu entendi falar. que é o fundo. Desculpa. Não, pode falar então, Viviane. Não, eu não vi o Felipe. Não, pode falar, pode falar. Né, não, eu absorvi que num resumo muito resumo mesmo, é um ativo não fungível, né? E que tem esse caráter colecionável, que é imutável. E o que mais que eu posso falar? Tá ótimo, muito bom, excelente. Não, Alguém? não tá excelente. Não, mas é isso mesmo. Tá. NFT é non-fungible token, né? Token é uma Não ficha, fugiu. alguma coisa assim, então seria uma ficha não fungível, que as pessoas associam a obras de artes, associam a coisas que elas podem ver, mas na verdade não é só isso. Um NFT, ele representa algo que é único. Ou seja, que você tem alguma coisa que é só sua, ela é exclusiva. Ainda que outras pessoas tenham algo muito semelhante, quando a gente vai ver no código, ele é diferente. Então, eles podem espelhar uma obra de arte, eles podem espelhar uma música, ele pode espelhar uma capa de revista, ele pode espelhar
um tweet, mas o que é o NFT é um algoritmo, é um código que feito em blockchain, geralmente, que diz que ele tem uma identidade que não pode ser copiada. Se você copiar isso aí, você consegue saber qual que é o original e qual é a cópia. E ao adquirir um NFT, as pessoas buscam basicamente comprar um código de computador para registrar isso e dizer que elas têm uma propriedade. O NFT, Viviane, como você disse, ele não é a obra física. A gente teve um caso do Banksy em que colocaram fogo, né, na obra física e filmaram isso daí. Então, o que é protegido nesse NFT é essa parte é infungível, né? Isso que a gente consegue transferir. E por que é tão importante a gente dar essa definição de que ele não é uma obra de arte em si, ele é um código de computador? Porque no futuro eu posso ter outras coisas também como NFT. Eu posso ter avatar, eu posso ter, eventualmente, um PIN, eu posso ter uma casa, um carro no metaverso, em outro lugar, eu posso ter até uma propriedade ou alguma coisa assim já registrada em blockchain também. Então, esse é um conceito maior que a gente não deve imaginar que ele está restrito só a obras de artes, né? E falando nisso, o que que é metaverso? Metaverso é uma coisa que é maluco, né? Metaverso, todo mundo fala assim, é o Second Life atualizado, é o Fortnite, é uma realidade virtual, é uma realidade aumentada. Na verdade, metaverso é um conceito novo, ele surgiu na década de 80, 90, acho que se eu não me engano foi 94, aonde ele é a mistura de sentimentos e sensações, aonde nós sentimos que estamos em um outro lugar. Consequentemente, o metaverso, nesse novo contexto que a gente tem, vai ser a junção de duas realidades, a realidade minha física com uma realidade minha virtual, aumentada e diferente. Por exemplo, eu disse que eu faço um mestrado na Holanda, em Maastricht. É muito louco, às vezes, eu estou usando o meu computador do escritório, chegando uma mensagem de cliente, ouvindo meu professor falando inglês e tal, e meu filho em casa do lado falando papai. Eu me sinto no metaverso, né? Eu me sinto assim desconectado de uma realidade, não sei mais onde eu estou, não sei o que está acontecendo ali ao mesmo tempo. E isso é só o começo do que a gente está vivendo. Quando a gente fala de metaverso, eu estou falando de um óculos que pode, quando eu aperto o botão alguma coisa, eu me transporto, eu deixo de ver vocês aqui, eu vou para um outro ambiente, eu passo a ver um filme, ou eu estou vendo informações adicionais sobre cada um de vocês, né? E essa conjunção entre diferentes realidades é o que se chama de metaverso, que ainda está longe de ser regulamentado e está longe de ser experienciado. A gente está começando a fazer isso. O metaverso, ele traz problemas o Tio Mark, não só o óculos novo, como as luvas táteis também. A gente tem luvas aí que você pode, tipo, colocando essas luvas, você sente estar tocando objetos à distância. Então, é muito interessante porque as possibilidades de você ter um óculos e uma luva desse tipo são quase inimagináveis hoje. A gente pode ter a sensação de estar na Lua, a gente pode ter a sensação de que está num outro lugar, e é fantástico isso. Quem já teve a chance de brincar nesses brinquedos que tem aí em shopping hoje em dia, de botar aquele óculos de VR que a gente chama, e que você se mexe, nossa, você parece que está numa montanha-russa, você parece que está dentro de um filme de terror, né? Então, se hoje isso já é possível, é impensável daqui a 10 anos o que a gente vai viver com esse metaverso, com os problemas jurídicos que vai trazer. Hoje a gente fala de fake news, deepfake, a gente fala saiu um caso de uma mulher de Goiânia que achava que ela tinha um caso com, se não me engano, com o Brad Pitt, e depois de 3 anos pagou quase $60 mil para ela, descobriu que não era o Brad Pitt, era só um perfil O Johnny falso. Depp. O Johnny Depp. Isso, Johnny Depp, né? Imagina, se isso já acontece hoje, dá para imaginar o que vai acontecer daqui a alguns anos, né? Daqui a alguns anos você pode realmente descobrir que a sua mulher não está mais com você há X anos, ou seu marido, seu parceiro, e que na verdade tem um outro ali VR, uma outra realidade aumentada no lugar dela, porque ela não quis dizer que não queria mais ficar com você, ela contratou alguém para ficar no lugar dela e você simplesmente não percebe, né? Então tudo isso vai acontecer, né? Então vamos começar a pensar do que a gente vai falar lá na frente, né? E na minha opinião especificamente, o metaverso ele está muito longe de ser o que o Zuckerberg está propondo para a gente. Isso é só o começo, assim como viagem espacial não é o Elon Musk botar a gente em gravidade zero fora da Terra, né? Assim, isso é só o começo do que a gente vai experienciar nos próximos anos, e que a gente ainda não está preparado para isso enquanto sociedade, né? Então a gente tem que estar aberto para isso, tem que estar aceitando isso para de fato conseguir tirar o melhor. O Brasil tem algumas questões, algumas barreiras adicionais para o metaverso,
segundo os especialistas, que são barreiras que dizem respeito também à tecnologia. A gente está longe de ter o 4G, tá? Embora a gente está começando a brincar aqui com 5G, a gente não tem ainda conexão, computadores, equipamentos e capacidade de banda para fazer com que isso funcione de uma maneira efetiva. Então, vai demorar um tempo pouco maior para que a gente experiencie aqui coisas que já são quase que realidade lá fora. Por outro lado, diferente de uma indústria de manufatura, quando a gente fala de inovação e tecnologia, ela está quase que acessível simultaneamente em qualquer lugar do mundo. É como um blockbuster que é lançado nos Estados Unidos no dia 1º e aqui também chega no dia 1º. A gente tem diferença de fuso horário, talvez o tempo de tradução, mas não tem por que esperar 3, 5 anos para ter a mesma tecnologia, né? É cada vez mais rápido isso. E aí, as questões que a gente pode trazer, lembrando do Second Life, criptomoedas, tudo mais, é que já existe muita coisa aí fora, mas a gente não tem ainda nada que diga respeito a esse ambiente do metaverso ou as disputas jurídicas que a gente pode encontrar com o NFT. Hoje, né, tem uma frase atribuída a Mark Twain que fala que se você tem um martelo na mão, tudo que você vê é prego. Enquanto não tiver uma legislação específica, enquanto não tiver algo melhor, se eu tiver um conflito envolvendo tokens, NFTs, metaverso, o que seja, adivinha que leis que eu vou usar no Brasil? Acho que eu tenho, né? Constituição, Código Civil, Código do Consumidor, Marco Civil da Internet, por aí vai. No futuro, espero que a gente possa ter ou um entendimento melhor sobre esses conceitos e nuances, ou legislações específicas que digam qual que é a responsabilidade, qual que é a maneira correta da gente usar isso daí, como foi evoluções, como o Júlio mencionou, da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Falando desse mundo todo complexo, tecnologia, NFTs, metaversos, como é que fica a territorialidade do Brasil? Como é que eu consigo dizer quando que eu vou aplicar a legislação do Brasil e quando que eu vou ter que aplicar a legislação de um outro país, né? Quando é que, será que eu tenho uma relação entre dois brasileiros que fazem uma troca de uma NFT, através dos termos de uso e política de uma plataforma nos Estados Unidos ou na Estônia, qual que é a legislação aplicável? A legislação do Brasil ou a legislação daquele país? Alguém quer arriscar? Falar essa? Ou essa já é básica para vocês? País que Eu cedia. Desculpa. Não, 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 vai lá. Eu aplicaria o domicílio das pessoas. Lei de introdução. A lei de introdução, Rosângela, também diz a nossa idade, mudou o nome da lei de introdução Também, mudou o nome. Não é mais lei de introdução, né? Mas como eu chamo também. Lei, como é que é? Lei geral, lei, princípios de Normas gerais. Normas gerais, né? Uma coisa. Mas é o mesmo artigo ainda, artigo. Dá para ver a idade mesmo, né? Eu falei de introdução ao Código Civil. É verdade, mas já tem uma disputa aí da competência, né? De saber qual que é a competência que se aplica para isso, né? E da mesma forma em que a gente está falando de uma propriedade, será que eu posso ter numa NFT uma cláusula contratual que obrigue a que 10% da remuneração da venda desse ativo seja revertida ao criador original? Será que essa cláusula não vai ser questionada no futuro? Já que isso não depende de lei, já que isso pode ser interpretado, né? Como é que eu faço mais essa cláusula valer? Né? Será que essa cláusula está bem amarrada? Então, a gente tem muita discussão aí para brincar, para apimentar e para evoluir. Assim como foi a Creative Commons, né? Quem é mais antigo também, como eu, nessa área jurídica, só tenho 18 anos, a gente discutia muito sobre o Creative Commons. Então, uma das discussões que a gente tinha lá atrás era se eu abro mão dos meus direitos, eu transformo esse bem numa coisa. E aí qualquer pessoa que pega essa coisa pode aproveitá-la e usar como ela quiser, inclusive fechando e dando outra destinação para ela como um bem. Então, por isso, alguns encargos que teriam nesse tipo de licenciamento podem ser questionados ou anulados ou não serem aplicáveis de maneira geral. Então, é muito interessante a gente pensar o que é marketing, o que é marketing, o que é um bom senso, como a gente estava falando, e o que de fato vai ser uma obrigação que vai ser cogente, né? Será que o 18º comprador é obrigado a pagar mais 10% para um cara que ele não conhece e talvez que não tenha nada a ver com o preço daquela obra? Se a obra ficar famosa
não pelo autor, mas porque ela foi envolvida numa disputa judicial, ou como o triplex do Lula, para falar um exemplo assim, né? Talvez o preço não esteja na estrutura física daquele imóvel em si, mas no valor que ele passa a ter por algum proprietário que foi dono dele, ou por alguma questão que envolve os sucessores e não o criador em si. E aí, nesse caso, será que continua sendo necessário pagar os 10% para o criador original? Né, são discussões que a gente vai enfrentar no Brasil. Mas aqui, falando de um caso mais simples, né, a gente sempre vai ter que seguir os tratados internacionais dos quais o Brasil foi signatário, ainda que não sejam ratificados, se ele já é signatário, a gente tem que lembrar disso, como são os casos da OIT. A gente tem que seguir a Constituição Federal sempre, a gente tem que seguir o Código Civil, o Código Penal, e aí tem as leis setoriais, as leis infraconstitucionais, que também são muito importantes, como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei de Direitos Autorais e leis específicas, né? Uma dessas leis que a gente vai falar aqui, a gente vai falar um pouquinho, é sobre o contexto do Marco Civil e do CDC, que foi o que a Thaís pediu para a gente comentar. Falando de relações de consumo em ambiente virtual, que é o nome que eu vou dar, que é o nome mais antigo, para não falar de metaverso hoje, eu posso ter questões envolvendo dois brasileiros que fazem uma transação qualquer online, né? E essa plataforma pode ser uma plataforma brasileira como o Mercado Livre, ou pode ser uma plataforma internacional como o Facebook, eBay, qualquer uma dessas também. Nesse caso, como a Rosane já disse, é muito mais fácil eu puxar a sardinha para o nosso lado e querer falar que a legislação do Brasil é competente. Mas eu posso ter casos também envolvendo um brasileiro, um estrangeiro numa plataforma estrangeira. Eu posso ter caso de um brasileiro envolvendo uma plataforma estrangeira diretamente, sem nenhum outro intermediário, pelo simples não pagamento. E posso ter o caso também, cada vez mais, a gente ouve falar disso, de um brasileiro interagindo com uma máquina, com uma inteligência artificial. Né? E aí eu não consigo nem dizer quem que é e qual a nacionalidade dessa máquina, porque inteligência artificial é um equipamento que emula um comportamento humano e não a alma ou o racional humano. Né? Nenhuma inteligência artificial que a gente estuda hoje em tecnologia pretende ter alma. Ela pretende ter um comportamento igual ao humano também. E aí eu começo a ter questões diferentes, né? Quando a gente fala de IA, geralmente a gente tenta responsabilizar quem desenvolveu a IA e não o computador em si, porque não faria sentido. E eu posso ter outros casos também em que a gente vai sempre estar sujeito a uma análise, a um pouco de dúvida. Então, nesses casos, vale a pena a gente procurar a segurança e saber com quem eu estou falando. É muito comum quando a gente fala de NFT, Banksy e tudo mais tal, que a gente compra porque acha legal tal, mas você não sabe quem é a pessoa, né? Quem que é sei lá, quem que é o futebolista 13 @gmail, quem que é o cara que criou aquela obra de arte? Se eu não tenho ali o nome, RG ou CPF, eu posso ter uma dificuldade muito grande. Se eu não estou pagando para ele diretamente, se eu não tenho a conta bancária dele, eu posso ter algumas dificuldades maiores para reaver esse dinheiro, né? Caso isso daí não seja lícito, né? Ou eu não consigo nem saber se a autonomia das partes está completa e se de fato ele é a pessoa que diz ser. Né? Então, tem várias questões aí que a gente, enquanto operadores do direito de maneira geral, precisamos nos cercar para garantir que essa relação jurídica, também fora do contexto do Código Civil ali, de uma compra-venda de imóvel, que é um ato solene, vai ser perfeita e vai seguir todos os ritos para que a gente consiga garantir o nosso direito aos nossos clientes, os nossos próprios direitos. Né? Falando do Marco Civil da Internet, eu tenho alguns conceitos. Né? A lei. A lei criou um conceito do provedor de conexão. O provedor de conexão é a empresa que faz com que um terminal, um computador, se conecte à internet. O provedor de conexão é a empresa que tem o número do IP. Então, toda vez que a gente vê um provedor de conexão, a gente está geralmente falando de uma empresa como Viva, Embratel, NET, Oi, Claro, uma empresa que tem esse tipo de tecnologia. Existem outros provedores de conexão, mas são sempre as pessoas, as empresas que têm a capacidade de colocar você diretamente na internet. De maneira geral, esse é um número pequeno e finito de empresas. A grande maioria das empresas com que a gente lida no dia a dia são provedores de aplicação, porque o Marco Civil só tem duas categorias. Ou você pega essa pessoa e conecta ela na internet, ou você presta um serviço para essa pessoa através da internet. E aí o conceito de provedor de aplicação é amplo. Vai de site de igreja até
Facebook, metaverso, criptomoedas e tudo mais. A lei no Brasil ainda não tem essa diferença dos diferentes tipos de provedores de aplicação que a gente pode ter. Mas a gente já criou algumas distinções. Então, eu tenho sites, de maneira geral, eu tenho apps, que a gente fala que é o que está no nosso celular, eu tenho marketplaces, eu tenho redes sociais e tenho outros tipos de portais, provedores e coisas assim de maneira geral. A medida provisória que a gente teve aqui, ela tentou regulamentar o que seria uma medida provisória 1068 de 2021, ela tentou regulamentar e definir o que seria redes sociais, mas ela não foi aprovada, ela foi rejeitada. Então, a gente voltou a estaca zero, a gente voltou a ter essa grande vala que é provedor de aplicação. Na Europa, existe uma iniciativa de lei que está para ser votada, que ainda não foi, que chama DMA. DMA é Digital Market Act, que é algo que está sendo criado na Europa para tentar Digital Markets Act, que é algo que está sendo criado para regulamentar o que eles chamam de gatekeepers. Gatekeepers seriam os grandes portais. Basicamente, portais que têm uma receita aí, se eu não me engano, não lembro, faz um tempo que eu li isso daí, mais do que 10 milhões de usuários, fatura mais do que X milhões de dólares por ano, tal, são empresas grandes, não são qualquer provedor de aplicação. E por que eles estão querendo regulamentar esses grandes players? Basicamente, quando o estudo que a Europa fez, seriam menos de 40 empresas no mundo que seriam consideradas como gatekeepers, mas que têm uma influência muito grande, justamente por isso, pela influência delas. Esses gatekeepers são capazes de influenciar a tecnologia, são capazes de influenciar comportamento, são capazes de influenciar hábitos de consumo como um todo. Então, a gente gostaria de ter outras opções que não Instagram, Facebook, WhatsApp, mas a gente não faz isso por quê? Porque a gente vai estar onde nossos colegas estão. Não adianta ter uma tecnologia melhor se não tiver nenhum usuário lá. Então, mesmo que a gente não esteja no mundo ideal, a gente vai estar onde os usuários já chegaram. Por isso que quanto mais usuários, maior a concentração, melhor o benefício pro próprio usuário e maior a rentabilidade, concentração, o oligopólio que isso pode gerar. Esses conceitos de prestar atenção nesses conceitos como todos, eles são muito necessários, porque quando a gente começar a falar daqui para frente nos próximos 10 anos de qual que é a minha responsabilidade, quem eu sou, o que eu tenho que fazer, eu preciso saber qual que é o produto e o tipo de provedor de aplicação hoje que eu sou. A responsabilidade de um gatekeeper, ela vai ser diferente de um marketplace, que vai ser diferente de um app, que vai ser diferente de um site qualquer. Então, eu preciso saber o contexto onde eu estou para fazer os termos de uso correto, para fazer tudo de uma maneira correta e também saber a responsabilidade, o que eu tenho de direito, o que eu tenho de obrigação. Falando agora de responsabilidades, o Marco Civil da Internet, de 2014, ele introduziu uma modalidade que era nova até então no mundo. Antes disso, a responsabilidade de um provedor de aplicação, ela era dividida basicamente em duas partes. Eu tinha o modelo dos direitos autorais do digital copyright, puxa, meu filho está doente, eu tenho dormido pouco e não estou com a cabeça tão afinada assim. O modelo americano de Notice Takedown, que é aquele modelo onde a parte que se sente prejudicada, ela notifica o provedor pega essa notificação, encaminha para o dono do conteúdo, se o dono do conteúdo não responder da maneira correta ou a contento, esse conteúdo é removido. O Canadá, ele inovou esse modelo e criou um modelo de Notice, onde o provedor ele é basicamente um intermediário, um mediador que fala assim, fulano falou mal de você, fulano respondeu, beleza, então brigue na justiça. Então, é assim que eu defino esse modelo do Notice. Você recebe uma questão, você encaminha para o proprietário do conteúdo, o proprietário responde dizendo que essa notificação aqui que você recebeu não tem fundamento, e você fala, bom, já que vocês não estão no acordo, vocês que briguem aí, eu sou isento disso aí, eu espero a decisão de vocês. Os dois modelos funcionam. O Brasil, com medo que esses modelos fossem utilizados contra a liberdade de expressão, criou um modelo de que o conteúdo somente pode ser removido, na sua grande maioria, por ordem judicial. Então, no Brasil, a remoção de um conteúdo da internet, seja de qualquer tipo de provedor de aplicação, que vai de site a redes sociais, só pode ocorrer através de ordem judicial, que tem que ser específica e emitida em juízo. Desde 2012, quando eu fiz a primeira revisão do PL, apesar das grandes opiniões em contrário, eu era contra isso. Por quê?
eu sou de uma família de classe média em que sabe que o acesso à justiça não funciona e custa caro. E hoje, Digital Millennium Copyright Act. Obrigado, Luísa. E hoje, a gente vê justamente isso. Para a gente entrar com uma ação para remoção de conteúdo, custa 7 mil, 10 mil, 15 mil reais. E não é justo que uma pessoa prejudicada tenha que pagar isso para conseguir remover um conteúdo, e também esse conteúdo que deveria ser uma liminar, na prática demora aí 2 semanas para sair do ar, pelo menos. Em 2 semanas o estrago está feito. Então, outras medidas, pensando no ambiente tecnológico, surtem efeito melhor, né? Funcionam melhor e, por isso, na minha opinião, deveriam ser mais defendidas ao invés de falar, não, a gente está aqui para defender a liberdade de expressão. Liberdade de expressão em sociedades democráticas como a atual sociedade brasileira é algo complexo de ser defendido e explicado, né? Ainda mais sobre a lupa da histórica do tempo, que a gente vai ver. Mas, de fato, a gente tem essa questão de responsabilidade que passou ao largo disso e, trazendo o gancho para a nossa aula, que não se aplica para direito autoral. Por quê? Tem exceções no Marco Civil da Internet, previstas no artigo 19, deixa eu só pegar aqui direito. Só pegar o artigo específico. Isso mesmo, no artigo 19, é que fala que, enquanto não houver uma regulamentação específica de como aplicar o Marco Civil da Internet para questões relacionadas aos direitos autorais e conexos, o artigo 15 não se aplica, o artigo 15 e 19 não se aplica. Então, para direitos autorais, e para o artigo 21, que é cenas de nudez e sexo sem o consentimento da pessoa, é obrigação do provedor de aplicação a remoção imediata desse conteúdo, ainda que sem ordem judicial. Voltando agora, fazendo aquele gancho inicial, o que é um NFT? É um token, uma ficha não fungível, geralmente que diz respeito a uma obra audiovisual. Uma obra audiovisual, ela está relacionada a que lei? Em teoria, a lei de direitos autorais. Então, quando a gente tenta fazer esse gancho todo, eu tenho uma questão super complexa. Se eu tiver um token que é sei lá, qualquer coisa, um logo de uma empresa, eu não tenho que remover ele. Agora, se ele é uma marca registrada, se ele é uma imagem de uma criança, se ele tem uma conotação sexual de nude, eu posso ter que remover ele a menos tempo. Então, aqui a gente começa a ter essa questão do conflito entre uma fiscalização e uma análise sobre o conteúdo antes de eu decidir se eu vou remover ou não esse conteúdo do meu site, da minha aplicação. Né? Então, dependendo do tipo de token que eu comercializo, dependendo do tipo de produto que eu tenho, eu posso estar sujeito ou não à remoção sem ordem judicial, para atender também o Marco Civil e para evitar que eu seja corresponsabilizado por essa infração. Até aqui, pessoal, tudo bem? Estou falando muito rápido? Faz sentido o que eu estou falando? Quem cala consente ou vocês não estão entendendo? Faz. Tá tendo bem? Algum comentário até aqui? Ó, todo mundo tá Beleza. falando que faz sentido, tá tudo certo. Beleza. E aí, falando um pouquinho aqui das jurisprudências, das jurisprudências, não, da jurisprudência que a gente tem no Brasil, hoje a gente tem 2 casos que estão no STF esperando um julgamento, né, que é bem interessante. Eles são iguais, mas um é anterior ao Marco Civil e um é posterior ao Marco Civil. Depois eu vou passar um link para vocês desse material todo. Tem um parecer bem legal que foi feito pelo ex-ministro Nelson Jobim com o Ronaldo Lemos, claro que contratado pelo Facebook para falar sobre isso, mas no final desse parecer ele menciona a questão do Código de Defesa do Consumidor, que é o objeto dessa aula em si, com o Marco Civil da Internet. E a conclusão dele não podia ser mais lógica, claro que pago pelo Facebook, de que uma lei complementa a outra. Por quê? O Marco Civil da Internet ele trouxe mais segurança para o consumidor que está online, que é o usuário, né? Porque agora com o Marco Civil da Internet a gente tem as obrigações definidas, a gente sabe o que fazer, e um dos princípios do Marco Civil é a proteção ao consumidor como um todo. Então, eu não posso dizer que um vale mais do que o outro, mas eu não posso responsabilizar o intermediário por um conflito, por uma questão envolvendo diretamente uma plataforma, um gatekeepers, um marketplace. Essa é a opinião do parecer, né, que é bem colocada ali, faz todo sentido nesse contexto da lei, mas quando a gente baixa um pouco mais e vai ver
a jurisprudência dos tribunais, que já chegaram ao STF, nas relações de consumo, quando o contexto é marketplace, existe uma grande tendência dos tribunais em responsabilizar os marketplaces, Mercado Livre, Americanas, Shopee, pelo conteúdo que é disponibilizado através da sua plataforma. Por quê? Lembra que a gente falou da concentração? Que eu só quero estar num lugar que tem bastante gente, eu não quero estar numa praça vazia. A gente não vai comprar da loja 47 porque ela é boa. A gente coloca o nome do produto no Google, o nome do produto manda a gente para o Mercado Livre e a gente compra do Mercado Livre. Por acaso a fatura, tudo mais, sai o nome de um CPF, um CNPJ de terceiros que a gente nem sabe quem que é, nunca viu. E provavelmente se a gente for fazer a mesma busca depois de 3 meses, não vai ser dessa loja que eu vou comprar. Depois de 3 meses eu posso comprar o mesmo produto com o mesmo valor, mas talvez apareça um outro vendedor, né? Então, de fato, a minha relação mudou, né? No começo da internet a gente falava que a gente não teria mais, a internet servia para tirar os intermediários, mas na verdade a gente voltou a ter grandes oligopólios aqui, que são esses gatekeepers, esses provedores, esses marketplaces que são quem eu conheço. Eu não sei mais, uma loja que não tem mais presença online, dificilmente ela vai ter um faturamento tão expressivo quanto talvez uma loja menor, né? Então, por causa disso, a jurisprudência já consolidada, que sempre que há uma relação de consumo em que não fique claro que houve fatos específicos de fraude ou vício, a plataforma como um todo tende a ser responsabilizada, tá? Isso não é um, isso não é dois, é a maioria dos casos. Então, produtos falsificados, produtos que têm algum vício na oferta, na venda, ou produtos que são de alguma forma fraudulentos, tal, tende a haver esse tipo de responsabilização, aplicando não só contexto de Marco Civil, de internet como um todo, mas muito do CDC. Por quê? O CDC é a lei especial. Então, uma compra feita através da internet tem a mesma aplicação de uma compra feita através de um telemarketing ou de uma loja, com as suas nuances, né? O prazo de 7 dias, para quem não sabe, a gente tem no Código de Defesa do Consumidor um prazo de 7 dias para arrependimento, né, que hoje não faz o menor sentido. Mas na época o legislador pensou que 7 dias era o tempo suficiente para você receber aquela mercadoria na sua casa, ter tempo de testá-la, tendo um final de semana para ter tempo de fazer isso sem estar trabalhando. Porque se o prazo fosse menor, era capaz do consumidor que recebesse o produto na segunda-feira não ter como testar, porque ele estava trabalhando de segunda a sexta e não teria como fazer isso daí, né? Então, os 7 dias foi pensado para que sempre houvesse o final de semana nesse contexto. Isso se aplica para uma compra online? Isso se aplica para uma compra onde o objeto ele é um NFT, ou ele é um produto que ele já vem pela internet? Não faz sentido, né? Por quê? Hoje em dia, muitos dos produtos, eles te dão uma degustação igual ao produto integral. E você só compra depois de testar. E além disso, diferente de uma loja em que você pode eventualmente ser enganado pelo vendedor ou direcionado para o vendedor, você na internet tem acesso a todas as informações e especificações do produto de forma completa. Então, muitas das compras que a gente está falando hoje, compras de produtos já digitais, NFTs é um exemplo deles, poderiam não ter a aplicação do prazo de arrependimento do CDC de maneira geral. Isso aqui é só um parênteses que eu também gosto de falar e é muito interessante, né? E aí a gente tem outras questões também, que é na jurisprudência, que falam ao contrário que os provedores de aplicação são responsáveis também pelas violações de direitos autorais quando, depois de notificados, não removem esse conteúdo, né? Então, diferente do Marco Civil, da internet que fala que eu só tenho que remover o conteúdo e sou responsável caso eu não faça isso após uma ordem judicial, quando eu falo de uma questão que envolve direitos autorais, a minha responsabilidade começa após a notificação desse conteúdo. A discussão que a gente tinha antes do Marco Civil da internet é qual seria o prazo para remoção. 6 horas, 24 horas, 2 dias, 48 horas, e assim por diante, tá? Então, a discussão que a gente tem de novo, a razoabilidade do que é esperado de uma plataforma como essas, né? Mas aí a gente já tem um entendimento que nos projetos que falam sobre a regulamentação da nova lei de direitos autorais trazem questões mais específicas, que eu também não sei se é a melhor forma de regulamentar. E também a gente tem aqui já algumas questões envolvendo criptomoedas, né? Responsabilidade sobre as casas de cripto e sobre a autoria, a propriedade das criptomoedas também, que tem tudo a ver com NFTs, que é o objeto dessa aula aqui, porque
uma NFT nada mais é do que uma criptomoeda que ela é infungível, porque o valor dela está naquele código específico e não na quantidade que eu tenho delas na minha carteira como um todo. Então, basicamente, eu poderia dizer que a diferença entre uma NFT e um Bitcoin é que esse Bitcoin seria o Bitcoin da Copa do Mundo e por isso ele tem um valor histórico maior, né? Então, por isso eu não vou vendê-lo, o valor dele não é o valor daquele Bitcoin. Peraí, me perdi. A diferença de um NFT para um Bitcoin em si, se comparando a uma moeda de R$1, é que essa moeda de R$1, ela é aquela moeda da série especial da Copa do Mundo que a gente teve em 2016, e por isso o valor dela não é o valor de face, e sim o valor do que ela representa. Né? Então, o NFT ele passou a ser uma coisa não fungível, ele é único. Né? Eu não vou trocar um por um. Eu vou trocar aquilo porque ele tem um valor por outra coisa que eu acho que tem um valor equivalente, não necessariamente a mesma unidade. Né? Para criptomoeda, tem vários casos interessantes. Tem pessoas que entram com processo porque elas dizem o seguinte: olha, eu sou o dono dessa carteira, mas eu perdi a chave. Como é que eu faço? Né? Tipo, sinto muito, amigo. Se você não consegue dizer que você se você não tem a chave de acesso, eu não consigo garantir que é você. Então, eu não posso te dar isso. Não adianta você reclamar. Né? Você não foi diligente em aguardar as suas credenciais, então eu não posso ser obrigado a fazer isso de uma outra forma. Né? E todas as ações que a gente viu na justiça, no Brasil eu não vi nenhuma, mas que a gente viu no exterior, elas não davam ganho de causa para falar o seguinte: olha, você não tem nenhuma evidência de que você comprou isso daí, porque a pessoa já não tinha mais a transação inicial, o valor não batia e tal, então por isso os juízes não obrigavam aquela casa a dar a carteira, a dar acesso à carteira. E aí as casas falavam o seguinte: mesmo que eu quisesse, eu não tenho essa chave. Eu posso te dar um arquivo, mas você vai ter que tentar hackear esse arquivo para conseguir ter acesso a ele de novo. Então, de fato, você talvez tenha perdido aí algumas centenas de milhares de dólares, porque isso aí deixou de estar acessível como todo. É como se você tivesse colocado fogo na sua plantação ou como se você tivesse deletado a sua obra de arte, né? Feito alguma coisa assim. Gente, eu tinha que falar isso, eu tenho mais algumas coisas para comentar com vocês, mas esse primeiro sprint era para dar essa visão. Não sei como é que eu fui, não sei se era o que vocês esperavam, mas eu estou aqui à disposição de vocês. E aí, pessoal? Falem. Estão muito tímidos hoje. Então, nada, estamos escutando. O assunto é muito interessante, acho que essa visão com o Código do Consumidor ele é extremamente importante, né? Porque, por tudo que foi apresentado antes, nas outras aulas, porque é essa relação direta que eu acho que vai ser mais conflituosa, né? Porque entender o que é um NFT é fácil, né? A partir do momento que você sabe o conceito, mas as relações que advêm da interação com esse ativo é que vão causar mais celeuma, né? Então, era importante essa documentação que você falou, professor, que você compartilhasse. Eu estava vendo aqui esse ato aqui na União Europeia, né? O projeto de lei, uma coisa que eu não entendi, o projeto de lei no Brasil que foi vetado, ele tem base nesse europeu? Não, ainda não. O projeto de lei a alteração do Marco Civil era para tentar botar um cabresto no Facebook, porque assim como aconteceu com a exclusão do Trump do Twitter, lá fora, o presidente Bolsonaro ele tinha receios de que o Facebook pudesse manipular redes sociais, fake news, sem que isso fosse do interesse do Brasil. Ele tentou regulamentar isso através de uma medida provisória que caiu, que foi rejeitada e não virou porque isso precisa de uma discussão na sociedade. Né? A gente precisa melhorar essa lei. As leis são antigas, elas sempre olham para trás, mas eu não consigo fazer isso daí com pressa. Eu preciso entender o contexto, eu preciso saber até onde regulamentar e a partir de que momento eu preciso aceitar o que eles chamam de liberdade de expressão, né, e livre imprensa. O ponto interessante é que a gente, como eu falei, né, se você tem um martelo na mão, tudo que você vê é prego. Enquanto a gente não tiver uma coisa específica, é claro que a gente, enquanto operador do direito, vai usar o Código de Defesa do Consumidor, vai usar o que tem, vai usar o Código Civil para tentar garantir o nosso direito.
né? Enquanto não tiver uma coisa mais específica, eu não vou perder tempo explicando o que que é um NFT. Eu vou falar, eu fiz uma transação com uma pessoa, eu paguei tantos mil reais para ela, ela ficou de me entregar uma obra, ela não entregou a obra, né? E aí depois na réplica, ou depois que eu tiver que me explicar melhor, eu vou falar que isso era uma tal de NFT, que na verdade eu estava comprando ali um arquivo de computador, né? Alguma coisa assim, para não confundir muito a cabeça do juiz. Se eu conto essa história direto, eu tenho receio de prejudicar, não o meu direito, porque o meu direito é o mesmo, mas o entendimento dele numa vara não especializada que está lidando com um caso como esse de tecnologia, como a gente vê muito aqui no escritório, do lado com um caso de família, depois com uma batida de carro, depois com uma dissolução societária numa vara não especializada, né? Então a gente tem que tomar cuidado também para passar essas informações de uma forma organizada para que aquilo que a gente está pedindo seja inteligível para uma pessoa que vai fazer uma leitura dinâmica em Z, né, e não tenha o mesmo contexto que a gente, ou talvez nem o mesmo interesse num assunto tecnológico como esse. Eu tive casos aqui de gente que queria processar a PlayStation e tal, porque a PlayStation baniu ela da plataforma. Sabe, tipo, você comprou um joguinho, aí você estava jogando lá tal e de repente a PlayStation foi lá e baniu você da plataforma porque você não seguiu os termos de uso. A gente pode parecer, nossa, isso é bobo, né? Tipo, a pessoa quer entrar com processo por causa disso e tal. Quando você vai ver o que isso representa para aquela pessoa, talvez ela tenha ficado ali, tipo, 100 mil horas jogando aquele jogo, né? Talvez ela tenha conquistado ali vários NFTs, vários tokens, vários badges, várias coisinhas tal, que para ela aquilo ali é muito importante. E aí, tem que ter muita cautela aí para levar isso para o juiz também ver valor nisso. Se a gente conta essa história assim, tipo, eh, eu comprei um jogo de R$ 49,90 e aí a loja foi lá e me tirou desse jogo, quando muito o juiz vai falar assim, beleza, paga em dobro, paga, né, tipo, paga R$ 100 e está tudo bem. Não, não é esse o objetivo, né? Então, entender do que a gente está falando ajuda a gente a saber também como pedir o que a gente precisa. Qual é o objetivo, então, Adriano, num caso como esse? Entender o que é importante para o cliente. Será que ele quer reaver o acesso à plataforma? Ele quer voltar a jogar? Né? Será que é possível isso? Será que eu tenho que explicar bem para dizer o seguinte, olha, devolve um ano da minha vida se você não conseguir, eu não quero R$ 49. Basicamente é isso, é dizer, não é uma briga por R$ 49, é uma briga por X tempo, status, uma coisa que para mim é importante. Quanto custa o seu tempo? Eu tenho 2 gamers na minha família, então eu posso falar sobre essa questão de games, que eu vejo quanto eles se dedicam. Então, chegou no nível X. Na minha época, eu jogava Mario, né? Então, vamos supor, eu cheguei perto de matar o chefão do Mario. E aí você simplesmente me baniu e todo esse tempo que eu perdi. Então, quanto vale o seu tempo? Acho que é isso que você tem que demonstrar para o juiz. Quanto tempo que aquela pessoa, que aquele jogador se dedicou a isso para simplesmente ser banido? Então tem que ter uma justificativa muito Pois plausível. mas se é tão importante para ele, por que ele não seguiu os termos de uso? Talvez ele não saiba. E às vezes eles não explicam claramente o que pode, o que não pode. Eles, na verdade, sempre tem um hack aí, alguma coisa também, mas ele não sabe que aquilo ali é legal, né? Por que que o seu cliente pagou um boleto achando que era uma Gari, né? É a mesma coisa, tipo, porque ele não prestou atenção. Gary não, o Gary é mais velho do que qualquer outra coisa, né? Uma GRU, uma GRU. Uma GRU. Entreguei, tá vendo? Eu falei que eu trabalhei com isso, eu não trabalho mais. Gari é estadual, né? Na minha época era DARF, não sei se ainda é a mesma, né? É DARF. Não, o GRU. Porque assim, o Dari, problema, então, Dari GRU. o problema, então, pode ser que esteja numa regulamentação de como deixar mais clara esses termos, né, de uso. Para que a pessoa, porque ela não pode alegar desconhecimento disso, se isso tiver mais claro. A gente tem visto vários golpes agora de criptomoedas. Cada vez mais é comum ver essas pirâmides, pessoas que dão esses golpes e tal. Para mim, o problema não está na lei, né? Para mim, o problema está no ser humano, que apesar de a gente estar em 2022, a gente continua sendo o mesmo ser humano, nada de, sei lá,
da lei de Italião, né, da lei de Gerson, tal, que vê vantagem e tal, pô, tá todo mundo ganhando com Bitcoin, preciso aplicar nisso também, meu amigo ganhou R$1.000, eu vou fazer a mesma coisa, e não está nas leis civis, está nas leis penais. Por quê? Se a gente conseguisse botar na cadeia quem comete um crime, eu acho que o incentivo ao fazer errado seria menor. Então, não adianta tentar regulamentar plataformas, não adianta tentar regulamentar como seria uma transação online diferente, é mais fácil botar na cadeia quem faz errado, né? Porque o medo da sanção é um grande motivador para você não fazer. A pena tem 3 partes. A pena tem um caráter educativo, ou seja, eu não vou fazer porque eu sei que é errado, me falaram que é errado, porque eu vou fazer. Ela tem um caráter sancionador, se eu fizer, eu vou ser preso, e ela tem um caráter punitivo, sancionador, e ela tem um caráter devolutivo. Quando alguém faz errado, o Estado pune aquela pessoa e a sociedade se sente satisfeita por sentir que aquela pessoa que fez errado está cumprindo a pena dela. São os 3 caráteres da pena. Hoje em dia o estelionato compensa no Brasil. Hoje em dia você vender um NFT falso, né, se for o caso, hoje em dia você fazer um golpe desse pela internet é muito mais fácil do que fazer a mesma coisa no mundo real. Você consegue chegar numa série muito maior de vítimas em menos tempo, com um risco da sua própria vida menor e com uma lucratividade potencial maior. Então compensa. Como é que eu coíbo isso? Não é botando grade e alarme na casa de todo mundo, né? É botando polícia na rua para prender quem está tentando invadir as casas que estão abertas. Então, ao invés da gente partir para uma ultra-regulamentação, eu sou da linha de que para a internet e tecnologia, quanto menos leis, melhores, desde que eu saiba quais são os excessos. A Europa, hoje, ela tenta regulamentar, não o dia a dia, mas ela tenta regulamentar os limites do uso da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial nunca pode ser utilizada para matar uma pessoa, para causar dano para uma pessoa. Ela nunca pode ser utilizada para influenciar um comportamento que seja nocivo à saúde da pessoa. Eles estão criando numa outra lei essas diretrizes, né? E aí, se você cair em alguma delas, você pode fazer, mas você vai ter que justificar e vai ter que ter um acompanhamento. Se você tiver um grau abaixo disso, você segue livre porque é para o seu desenvolvimento. Aqui a gente tem a tendência de querer regulamentar tudo e aí toda lei tem uma exceção, né? Toda lei é vista de uma maneira, toda lei ela é interpretada de uma forma diferente e a gente sabe que num caso novo, qualquer decisão judicial demorou pelo menos 7 anos para a gente saber quem tinha razão. Para uma ação chegar no STF, voltar e ter ganho de causa, aí a gente está falando de, em média, 7 anos, né? Tem uma questão no chat. Questão no chat. Quanto à questão da territorialidade entre pessoas de domicílio diferente com uma plataforma estrangeira, já tem algum conflito que traga uma luz sobre qual legislação seria aplicada? Sim, geralmente é do servidor. Né? Então, quando a gente tem uma questão que envolve servidor, é assim, o provedor de aplicação que eu estou utilizando. Então, se eu tiver um provedor de aplicação que seja uma casa de jogos online no Brasil, essa casa de jogos ela está errada no Brasil, porque o Brasil não permite jogos de aposta. Mas se eu estiver falando de um site hospedado nas Ilhas Virgens Britânicas, em outro lugar, lá pode, então é a legislação do local do servidor. Veio o Marco Civil na Internet, em 2014, e falou que isso é verdade, desde que esse site não esteja no exterior só para fachada. Né? Então, se eu tenho um site no exterior, hospedado no exterior, que cobra em real, no cartão de crédito, Pix, boleto, tal, e o site dele é feito em português, eu tenho um local de fato aqui no Brasil, e aí, de fato, vamos aplicar o Marco Civil da Internet, como foi o caso do Telegram, em que teve ali aquela suspensão do Telegram pelo Alexandre de Moraes, porque ele não seguiria as ordens do TSE. E funcionou. Depois que o Alexandre fez isso daí, a gente conseguiu intimar o procurador para algumas outras coisas tal, e a gente conseguiu as respostas finalmente do Telegram. Então, que bom que isso aconteceu. Antes a gente não conseguia intimar o Telegram. Pessoal,
eu tenho muitos outros conteúdos, Thaís, eu não sei se era isso que você esperava, não sei se eu... Quando o pessoal fica quieto assim, eu não sei se eu fiz gol de placa ou se eu fiz gol contra. Vocês podem me ajudar só para ter meu feedback também? Falem, pessoal, eles estão muito quietinhos hoje. Não, mas a gente quer que você continue, que você falou que tinha outros temas, senão... Pode falar. O que vocês querem? Provoquem. Vamos lá. Então, Vamos falar um pouquinho de direitos autorais e plataformas. Comprei um NFT falso. Quais são os direitos? Quais são os meus direitos, Adriano? Então, primeiro, o que é falso, né? Porque se a gente está falando de uma coisa que é não fungível, se eu fosse advogado do criminoso, eu já poderia defender isso dizendo que é uma derivação artística minha, né? Mas tem autorização? Então, aí depende, né? A gente tem que analisar o caso concreto, né? Mas vamos falar de um caso, por exemplo, eu comprei um NFT da Tarsila do Amaral. Meu, claramente, não foi a Tarsila do Amaral que fez esse NFT, porque ela já faleceu. Então, na minha opinião, antes de eu querer culpar a plataforma, eu deveria verificar se aquele tipo de conduta é esperada do homem médio, que é uma palavra muito utilizada no CDC também. Será que um homem médio vai comprar uma NFT da Tarsila do Amaral, do Picasso, pagando milhões, sem se certificar, sem fazer uma diligência para saber se aquilo ali é real? Então, seria um ponto para a gente discutir. Na minha opinião, a plataforma ela é responsável, pelo menos, pela comissão dela. Se a gente for falar assim, tipo, meu Deus, se é uma coisa ilícita tal, cara, tá bom, você não é responsável pelo ilícito civil, pelo ilícito penal, mas você também não precisa ter lucro sobre isso aqui, então devolve as taxas. Se eu querer cobrar uma taxa sobre uma coisa que não poderia ter acontecido, para mim parece um pouco exagerado. Mercado Livre tem várias ações dele que ele é responsabilizado porque ele não devolve as taxinhas. Aí falou assim, pô, foi o criminoso ali e tal, mas você recebeu 10%, então pelo menos os 10% você me devolve, né? Diminui meu prejuízo, já que você também, senão vai ser o contrário, senão você vai ter um ganho sobre uma atividade ilícita, né? Aí vem uma discussão muito grande e tal, que a gente já viu dos dois lados também, que geralmente pela relação de consumo, a plataforma ela é responsabilizada a indenizar o todo. Direito autoral é uma coisa muito particular, porque, devolvendo a pergunta, daquela minha questão, eu tenho um ambiente virtual, eu tenho um ambiente real. Se eu tenho uma obra de arte que ela é falsa, que ela é vendida numa galeria, que tem uma boa reputação, de quem é responsável por um pagamento de uma eventual indenização? A galeria ou a pessoa que recebeu o dinheiro? Então, depende. Para mim, eles têm uma responsabilidade solidária. Então, essa galeria virar e falar assim, olha, o cara me trouxe aqui um certificado dizendo que a obra era verdadeira, tal, e no final o cara falsificou tudo isso aqui, o dinheiro foi pago integralmente para ele, a minha comissão foi de 3% ou 5%, seria justo cobrar da galeria, que também foi vítima, todo o prejuízo desse cara? Aí eu vou te responder como eu respondo quando as pessoas me falam isso. Depende quem me contrata. Porque se eu estou pelo consumidor, a galeria que se resolva com quem vendeu para ela. Então, se eu estou como consumidor, eu vou processar a galeria e o artista. E aí, quem vai me pagar não me importa. Depende muito de que lado gostar. Mas, realmente, se estivesse do lado da galeria, seria um ótimo argumento esse na questão do percentual. Ela não recebeu o valor inteiro. Tá bom, seu cliente é uma pessoa que... vamos experimentar. Seu cliente é uma pessoa que tem posses e vendeu tudo que tinha para comprar uma NFT falsa por R$2 milhões, e R$2 milhões é todo o dinheiro que ele tem. Aí ele merece perder. Você arriscaria entrar com uma ação dessa, sabendo que ele pode pagar uma sucumbência de 20% para a galeria se perder? De sucumbência? Mas, ué, se ele está ciente, ele quer assumir o risco, por que que eu não faria? Então, a gente teve casos aqui que a gente entrou com ações grandes, perdeu e está pagando 20% de sucumbência agora para o advogado da outra parte. Mas Então, eu acho que isso tem que ser claro entre cliente e advogado, né? Então, Exato. você deixar ciente de todos os riscos. Se ele quer assumir o risco,
Em casos como esse, a gente tem aí uma questão de também ser de falsificação e tudo mais, é uma questão policial. Tem que ter uma investigação, tem que ser pedido, tem que ser feito uma queixa, uma denúncia, para descobrir se a galeria estava ou não ciente dessa falsificação. E isso quem vai descobrir não é, assim, eu acho que vocês não são detetives, né? Quem tem que descobrir isso é a polícia. Tá falando mas eu que- acho que uma forma de uma galeria ou de uma marketplace se defender nesse caso é ele já colocar que em caso de eventual demanda judicial que envolva a violação de direitos autorais, quem vai responder é o artista. Então, colocar uma cláusula entre artista e galeria, estou dizendo, entre marketplace e artista. Tá, ó, aqui. O Adriano colocou aqui para a gente, ó. Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro, direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, que foi o que eu disse, que eu achava que ele tinha responsabilidade solidária. Uhum. É o artigo Nos termos- 104 da lei. Nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior. Eu entendo dessa forma mesmo, porque por mais que a galera... Na Eu acho que analogia, né? é um risco do negócio. Então, você tá lá Thaís, expondo... Pode falar, Rosângela. ainda tem mais uma coisinha. Se a gente está falando de Código de Defesa do Consumidor, e essa galeria, né, ela faz isso, a sua atividade fim, vão aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Fornecedora. Princípio da vulnerabilidade. Eu, como consumidora, né, sou vulnerável, ou seja, eu comprei naquela galeria porque eu acredito naquela galeria. Né? É a mesma coisa de eu ir numa concessionária, comprar um carro que tem lá não sei quantos cavalos, tá lá anunciando, e não ter. Né? Quem que eu vou chamar nessa ação? Eu vou chamar a concessionária, a mesma coisa eu entendo dessa forma também. Eu entendo dessa forma, eu vou lá... Teve um caso na OpenSea que o cara pagou milhões em um NFT que ele achava que era verdadeiro e depois ele descobriu falso. E a OpenSea falou, olha, sinto muito porque você pagou criptomoeda e eu não consigo rastrear. Então, não tem como eu devolver esse valor. Então, nesses casos de NFTs em que você compra com criptomoeda, fica muito mais difícil essa indenização. E aí, nesse caso, teria que ingressar com uma demanda judicial, só que você está processando quem? Se a OpenSea também não sabe quem que colocou lá. Esse é o ponto. Quando a gente está falando de uma Isso que eu ia NFT, perguntar. quando a gente está falando de uma NFT, quando a gente está falando de uma coisa específica, eu acho que tem eu, Adriano, aqui, né? Acho que tem uma diferença entre eu entrar na OpenSea para... Eu não acordo, eu pelo menos, com o meu modesto capital aqui, eu não acordo hoje falando assim, hoje eu vou entrar na OpenSea para comprar uma obra de arte qualquer, aí o que eu encontrar lá eu vou comprar, tal. E aí eu vou lá, escolho uma qualquer, olho, falo assim, essa aqui tá legal, não tem uma parecida com essa, eu compro e tá tudo bem. Não, eu vou atrás de uma obra que eu queira, eu faço uma busca, eu faço uma pesquisa, então eu acho que querer responsabilizar os intermediários nesse caso é até um pouco injusto, porque é diferente do marketplace. Eu queria comprar uma obra específica da Tarsila do Amaral. Eu achei que era verdadeira, fiz a minha análise e tal, taranã, encontrei ela naquela loja e depois de uma análise que passou por mim, eu descobri que era falsa. Existe um vício oculto, eu vou ter que apurar a responsabilidade. Mas eu não posso dizer que a galeria que estava ali hospedando a obra física ou a virtual e o cartão de crédito que cobrou um spread para fazer essa transação inicial tem que indenizar o valor total da obra para mim. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise, ver se teve um apoio, ver se teve uma divulgação específica, ver como é que foi essa parceria para saber se de fato eles são partícipes ou também são vítimas da história. Eu acho um problema grave que eu vejo, e eu vi isso em todas as aulas, é uma questão de que as pessoas têm que entender, principalmente o consumidor, que o NFT não é garantia de originalidade e de autoria. Pelo amor de Deus, parece que toda aula acontece isso, porque o entendimento do NFT, as pessoas acham que o NFT é de quem fez, né? É de autoria de quem fez, e muitas vezes não, aliás, na maior parte das vezes não é, né? Porque quem vai
tokenizar esse objeto, né? Se for um objeto físico, vai precisar de uma plataforma que vai fazer aquilo ali. O NFT, ele simplesmente é uma marcação. Uma das melhores referências que eu vi foi do livro Caixa, né? Ele é um registro de quem é o dono naquele momento, quais são as regras daquilo ali naquele momento, e depois vai agregando, né, com uma cadeia de negociação sobre daquele ativo virtual ali. Mas a questão da autoria, ela tem que ser dissociada disso. A autoria é uma outra questão, não é? E vai dar problema sempre se as pessoas continuarem. E as plataformas têm que se tocar disso e deixar muito claro, né? Exatamente. De quem que é essa autoria? Aí a gente volta naquela frase do Jorge Ordelin que eu falei para vocês. O NFT garante a origem da obra, mas não sua originalidade. Sim, sim. É a origem de quem? A origem no sentido de onde foi tokenizada primeiro, de onde ela saiu, não de quem faz. E aquela outra questão que a gente falou que eu falei quando a gente estava com a aula de entretenimento. Tendo ali, se eu tenho uma obra e eu uso um terceiro para tokenizar, esse terceiro que usou, ele é parceiro nessa autoria, porque ele fez, se eu considerar o NFT uma obra original, a pessoa que fez o procedimento técnico para transformar em token, né, para transformar em NFT, ele vai ter direito também sobre a autoria dessa obra? Eu entendo que não. Então, sabe? Então, a gente tem que parar de ver o NFT como a obra em si. Sabe o que seria isso, Lara? Sabe o que seria isso? Você contratar o log, não sei se tem em Portugal, o log é o que vai lá no cartório registrar. É você falar que o motoboy do log também é autor porque ele foi lá no cartório e registrou. Para mim seria a mesma. Tem log em Portugal, mas tem log em Portugal porque a gente ajudou a fazer um contrato para levar para lá log. Então, ó, show. Então a Lara sabe. Então, assim, seria a mesma coisa que eu falar que o motoboy que foi lá no cartório registrar, ele seria autor porque ele foi fazer o registro. Eu entendo que não tem nada a ver. Falando aqui como especialistas e com amor ao debate, é muito interessante, porque a pergunta da Lara é super legal. Essa versão, né, essa transpor do mundo físico para o mundo digital, é uma versão ou não? Porque se eu faço uma versão de um livro, eu tenho direito sobre eu tenho algum direito sobre isso, não tenho? O livro é em inglês. Discussão aqui que é sobre suporte de direitos autorais. Isso daqui já foi bem discutido nessa edição e na edição passada, se o NFT é um novo suporte ou se o NFT é um certificado apenas. É uma obra autônoma. Na minha opinião, é uma obra autônoma, porque ela é infungível, ela é infungível, ela não tem uma relação direta com se eu tirar uma foto do quadro da Tarsila do Amaral, né, e fizer um NFT com ela, não é o quadro da Tarsila do Amaral. É uma coisa autônoma. Mas aí o problema é como você vende isso. A forma está em como você vende. Se você está vendendo como uma obra da Tarsila do Amaral e você não é a Tarsila do Amaral, aí você está violando os direitos dela. Agora, se você está vendendo uma fotografia, e você, como fotógrafo, tem direitos sobre a fotografia. Então, aí já é um outro direito, que entra também em direitos autorais, mas é um outro direito. Agora, você transformar uma obra física em NFT, tem aí duas correntes. Eu sou da corrente que NFT é simplesmente um certificado. Você não transforma em um NFT, você vai transformar em um arquivo digital. E aí, esse arquivo digital, a gente pode discutir se ele é um novo suporte ou não, que aí daria uma outra questão de autoria. Mas, se não, ele é só um certificado. Se a obra que tem um corpo mecânico desaparece, se a obra física desaparece, pega fogo, o que acontece com a NFT? Ela morre junto? Não. Então, ela é autônoma. Se o NFT estiver relacionado, por exemplo, na venda de uma casa que foi transformada em NFT, né? Se eu tenho token, se eu tokenizei uma casa física, como a gente teve aquela outra aula, se essa casa pega fogo, esse NFT não é que ele desaparece, é que ele perde o valor completo, porque ele era relacionado a uma obra física. Então, o código continua lá. Depende de como eu vendi isso. Depende de como eu vendi isso. Depende para que eu fiz esse NFT. Se eu tenho uma propriedade lá, tipo, ó, quem tiver uma casa no condomínio X vai ganhar um NFT da casa no condomínio X no metaverso. Ainda que eu faça uma alteração na minha casa física,
eu continuo tendo uma propriedade distinta no metaverso. Mas esse não foi o exemplo da tokenização de casa que a gente teve aqui, não. Era uma casa de verdade. Que Era uma não casa de tinha no verdade. metaverso. Porque o Blockchain. NFT, porque o NFT nem sempre está vinculado a um bem digital em si. Apesar Sim. do NFT ser digital, você pode tokenizar um bem físico. Claro. Então, o caso que o Mandina trouxe para a gente era de uma casa em que ela foi vendida, né, Lara? Me corrija se eu estiver errado. Que ela foi vendida via NFT. Você Tá errada essa pagava... venda. Era permuta, não pode ser venda, né? Era Não, tá permuta, errado. isso Tá mesmo errado. que ele explicou. No Brasil tá errado porque a venda de um imóvel ele é um ato solene, ele precisa de uma escritura Não, mas foi pública. feito. Foi feito. Por isso que Foi por feito. isso que a concessão por NFT, Foi feito. ele falou que eles estão entendendo como permuta, não como compra e venda. Isso mesmo. Exatamente, Luísa. E no que a gente estuda, né, nessa parte de blockchain, que não é NFT especificamente, a NFT resolve vários problemas jurídicos. Vários. Então, por exemplo, se eu faço uma transação de uma compra e venda de um imóvel com uma cadeia de blockchain, ela é perfeita. Não tem vício oculto, não tem nada. Por quê? Eu tenho um código que, assim, aqui está a matrícula da casa, aqui está o dinheiro. Para eu fazer essa junção da chave pública com a chave privada, significa que o proprietário da casa é o proprietário legítimo mesmo, ou seja, os dados dele estão registrados antes, essa casa está disponível, ou seja, não tem nenhuma disponibilidade essa casa, e todos os requerimentos que eu tenho, todos os checklists que eu tenho para fazer essa venda, certidões negativas, tal, foram validadas. Então, no ato que eu passei, que eu fiz esse blockchain, que eu registrei esse blockchain, que eu fiz essa NFT da venda da casa, ele é perfeito. Ele supre a matrícula do imóvel, ele supre a escritura, ele supre o compromisso, ele supre qualquer direito de terceiros. Então, no futuro, a gente não vai ter advogado imobiliário mais para fazer esse tipo de coisa. Se isso evoluir como esperado, a gente vai conseguir, de fato, economizar aí 4% do valor de uma transação de imóvel e fazer com que isso seja feito em segundos, e não mais em dias ou semanas, meses. Ou está liberado para venda, pagou, levou, ou não está liberado para venda por algum motivo, tem que corrigir antes de fazer isso. Só que nesse caso, eu não acho que isso daí é não fungível. Eu acho que eu estou falando do blockchain porque eu estou falando de uma coisa que tem uma correlação com uma propriedade fungível. Pois eles estão usando, diz que tem já um caso, ele mostrou aí os documentos, foi mega estranho. Porque aí entra naquela questão de se o NFT é o bem ou se o NFT é um certificado. Que aí vai entrar nessa questão de suporte ou não suporte. Mas como eu entendo que o certificado continua sendo não fungível, aquele certificado é seu. Mas O token é não fungível, o token, o número é não fungível, aquele certificado é seu. Então, entendeu? mas lembra da presunção iuris ante iuris e iuris tantum? Você tem uma NFT é uma presunção iuris tantum, porque eu posso emitir uma outra NFT com os mesmos dados e criar um certificado separado. Aí, Exatamente. quem que é o dono da propriedade? Eu não vou conseguir ter essa certeza. Exato. Então, Eu lembro que alguém perguntou aqui se registrar em outra blockchain, eu falado que não tinha outra blockchain, mas existem várias blockchains, então eu posso, só que aí entra naquela questão da escassez. É inteligente da sua parte registrar em várias blockchains a mesma obra? Não, porque perde a escassez, então você não consegue cobrar um valor altíssimo. Então é mais fácil você registrar em uma só. Mas aí entra nesse caso que o Adriano está falando, de você registrar e você registra em várias e vende para várias pessoas. Eu sou advogado de negócios. A gente já fez coisas incríveis aqui. Um dia eu posso contar para vocês também que a gente tem vários causos diferentes que foram bem legais e foram desafiadores. Mas em todos eles eu tentei hackear a lei e não ignorei a lei. Então, existe uma diferença muito grande nisso, que é o que diz a lei? Como é que eu consigo cumprir a lei dando algo a mais em menos tempo, sendo mais eficiente? Querer fazer, olha que interessante. Nesse caso específico, se a gente for olhar o negócio jurídico que ele aconteceu, não foi uma compra com NFT, foi uma permuta. E a permuta é uma escritura pública que trocou
o imóvel da matrícula tal por um bem que a outra pessoa tinha. Então, esse é o registro jurídico que foi feito. O resto é marketing. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para a gente não se perder. É marketing. Podemos falar o nome e tal, mas é marketing. Se der pau, se eu perder esse NFT, eu vou ali, peço uma segunda via da escritura, da permuta, e está tudo bem. No Então, Sul, eu- no Brasil, teve uma senhora de 82 anos, a Lenita. Ela comprou parte de um imóvel com NFT e ela recebe o aluguel por NFT. Na verdade, é porque, assim, pelo que eu lembro, o caso é o seguinte, ela vendeu a propriedade especificamente, mas em troca ela recebeu por permuta determinados NFTs, por um valor X, Não, R$ 2.000. esse é o caso que o Mandina trouxe, né, que você está dizendo. Sim. Não, porque E aí, por conta desses NFTs, aí sim ela teria ali como se fosse uma cota parte, né, daquele imóvel, uma fração, pela qual ela teria esse direito do usufruto do que, enfim, se o imóvel vai trazer aluguéis, ela vai ter ali aquela cota parte, como se fosse um fundo imobiliário, que você entra, você investe ali e você recebe depois um tipo de retorno. Mas a compra e venda, ela foi feita de uma forma regular, como a gente entende, né? Ela vendeu, ela recebeu o valor em dinheiro mesmo, pelo menos esse caso que eu estou lembrando da aula. Mas aí, acho que foram R$ 2.000, enfim, ela trocou e fez essa permuta por NFT. Então, ela vai continuar recebendo, durante um X período de tempo, uma fração do que esse imóvel tiver aí de rendimento, ou do que for, de algum tipo de usufruto. enfim. Agora no smart contract tem royalties. legal. Entendi. De novo, Eu acho que foi isso, gente. Também me corrija se eu estiver errado. para mim Não, tem muita espuma aí, que É a gente tem muita que... doida. tem muita espuma aí, e se vocês fossem advogados para recomendar esse negócio jurídico, o que vocês diriam para essa senhora de 82 anos? não, mas esse caso da senhora de 82 anos não é esse caso que a Luísa está contando. Esse da senhora de 82 anos... Desculpa, eu achei que fosse o mesmo. Não. Esse da senhora de 82 anos é de uma plataforma em que eles vendem partes de imóveis por NFT. Então, você compra um NFT, você garante uma parte do imóvel. Só que esse imóvel, ele é alugado. Então, você recebe um percentual do aluguel de acordo com a parte que você comprou. Então, a Lenita, de 82 anos, ela comprou uma parte desse imóvel. E aí, eu acho que ela comprou 20% do imóvel. E aí, esse imóvel é alugado e ela recebe 20%. Como o Adriano falou, marketing nada mais é do que um contrato ali que ela vai receber uma parte do aluguel. O que os NFT está herdeiros... inserido ali para ele. Mas aí eu acho que a plataforma não está sendo muito clara, né, com relação a essa questão de Gente, ser vocês me dão efetivamente um uma minuto? compra, Eu vou ter que eu sair, só um acho. minutinho aqui. Tá bom. Não está sendo clara, desculpa, Luísa. Eu acho que nesse caso a plataforma não está sendo muito clara e transparente com relação à compra e venda específica. Ela está usando um termo compra, mas na verdade não é efetivamente, né, uma compra e venda como a gente Então, eu até fui imóvel, como a gente bisbilhotar. entenderia, né, como regular ou... Exato, porque eu fui até bisbilhotar essa plataforma, eu achei a ideia legal. Mas em aspectos jurídicos eu me questionei também, porque aí você não tem uma escritura e tudo mais. Mas assim, eu achei interessante que você adquire um percentual, se você não precisa comprar o imóvel inteiro, você compra só um percentual, você vai receber o proporcional pelo que você comprou. Entendi. E toda essa transação é por NFT. Então, Mas eu aí achei... você não vai ter mas aí você não vai ter isso registrado, não vai ter o Então, eu não registro do sei se isso imóvel. não... Eu não sei, confesso que eu não sei se isso não vai para registro em cartório, se você não realmente não compra uma parte. Porque você tem, assim, você pode comprar um quinhão do imóvel, né? Mas assim, isso está escrito lá qual que é o tamanho daquele terreno especificamente, ao qual você tem direito com outros coproprietários, né? Inclusive hoje está super na moda, assim, tem várias casas sendo vendidas na praia aqui no litoral norte de São Paulo, eles estão vendendo Você mora no casas. litoral norte, mora no litoral sul. Não, eu moro em São Paulo, na verdade, na capital mesmo.
Mas eu não sei se vocês viram, eles estão anunciando várias vendas de imóveis assim, que é vendida em copropriedade. Mas aí eu acho que é a venda efetiva, assim, são coproprietários mesmo, todos vão lá no cartório, registram qual que é o Então, aí nesse caso, eu percentual, acho né? Deve ser é, uma confusão, sei lá, uma compra coletiva. e eu Eu perdi. usei justamente esse caso para falar do que o Adriano estava falando de marketing, porque não precisaria ser por NFT. Poderia ser por Sim, dinheiro normal. Mas como exatamente. foi por É. NFT, aí o assunto ficou super na mídia e tudo mais. Eu Então, acho que ela recebeu um NFT, eu estou lendo a matéria aqui que você mandou, parece que ela recebeu um NFT como garantia do que ela pagou, né, eu acho. mas ela recebe um aluguel. Aí Nesse ela caso fica específico, recebendo um aluguel, né? Ela fica recebendo um aluguel. para fazer um link Mas com a tem minha mais aula, uma coisa aqui, gente. Vocês não viram lá, ó. Se em 10 anos o comprador não se tornar dono de pelo menos 50% do imóvel, o proprietário original dos 80% passa a ter direito de compra. Sim, Então, isso, tem uma esse está lá na cláusula aí plataforma. de Isso também é. quanto tempo? 10 anos. Então, não é de retrovenda. Mas é um É, direito de comprar, né? Ele não necessariamente é é. obrigado, mas... Olha lá, é, nos Tem imóvel próximos web. 15 anos é necessário deter pelo menos 75% do imóvel. Então, tem algumas cláusulas aí que, na realidade, eles estão criando cláusulas aí de compra e venda, cláusulas especiais que não existem lá no Código É, Civil. isso Para é blockchain para mim. começar, é um negócio meio Assim, complicado. para mim isso é blockchain, isso não é NFT. Para mim, NFT são os macaquinhos, são esses badges que a gente vê, esses tokens. Então, é assim, eu leio isso como blockchain, como contrato feito em blockchain. Voltando aqui, Registrado, né, na blockchain. e com toda a validade jurídica, porque ele não precisa de uma forma solene, diferente de uma compra e venda de imóvel. Mas voltando ao tema da nossa aula, que é Código de Defesa do Consumidor, os herdeiros dessa senhora de 32 anos, se ela falecer em menos de 15 anos, vão falar que ela era suficiente, que ela não sabia de tecnologia, tal, que ela não tinha capacidade de entender o que ela estava, onde ela estava entrando. Né? Então, cuidado também. Para mim, isso aqui é marketing puro, né? Porque é uma senhora, assim, meus pais não sabem o que é. Meus pais têm dificuldade em utilizar recursos avançados do WhatsApp, né? Meus pais têm dificuldade meu pai tem o scanner até hoje. Eu acho que é uma das poucas pessoas que tem o scanner porque ele não sabe que ele consegue tirar foto com o celular. Querer falar com ele de blockchain, essas coisas, ele vai ouvir, mas ele não vai saber o que ele está assinando como negócio jurídico. Então eu vejo um risco aqui da sociedade não estar preparada ainda para uma história como essa, né? E, de novo, NFT é uma coisa, blockchain é outra. Blockchain é muito mais legal. Blockchain é gerar log de tudo que a gente faz de uma forma que é auditável e é imutável, para tentar falar na minha linguagem. É perfeito. Né? Eu consigo saber quem foi que fez aquela compra, isso deixa rastros, tal. Tem toda uma cadeia de custódia que a gente consegue ir atrás. Tem desafios que a gente vê hoje, e até que foram modificados depois da GDPR, da Lei Europeia de Proteção das Pessoais, de tentar não colocar dados pessoais como nome, e-mail, CPF no blockchain, porque ele não pode ser apagado. Né? Então, tem esse cuidado Aí de não você pode ter ser anonimizado ou excluído. pseudonimizado, tal. Então, assim, o cuidado que se tem também, fala assim, putz, porque antigamente era assim, esse blockchain começou com adriano.mendes@cismendes, era muito legal botar isso já no negócio, mas para sempre vai estar esse e-mail lá, né? Ou esse CPF, ou essa coisa. Então, a pseudonimização, a anonimização, ela surgiu também como uma coisa para dizer, cara, façam blocos que não identifiquem diretamente a pessoa, só quem sabe qual que é a chave pública e a chave privada vai ter acesso ao documento. E aí eu consigo trocar isso mais fácil. Então, blockchain, eu não sei se vocês falaram sobre blockchain especificamente, é o mundo, é o futuro, e a gente já tem visto isso na internet das coisas, a gente já tem visto aqui tal, em outros países, mais do que aqui. DocuSign, ClickSign, VeriSign, Verifact, OriginalMine, já usam de alguma forma esse tipo de tecnologia. Aqui no Brasil a gente tem os cartórios, que são um pouco contrários a isso daí, porque eles vão perder ali os 7,80 por autenticação que eles fazem, né? Ou por ato solene. Mas é o futuro. NFTs, para mim, é uma coisa que tem muito mais a ver com o metaverso e com
redes sociais, o que a gente quer, do que a tecnologia em si. Porque o valor da NFT não está na tecnologia, não está em algo que eu posso medir. A NFT ela vale por si só. Então, uma NFT de uma obra de arte pode ter um valor dissociado à obra de arte e não depende de nenhuma outra validação externa para subsistir. Uhum. Eliana, você está com uma cara, não sei, o que você está achando? Não, eu concordo com você na questão de... Eu também fiquei com a mesma estranheza na aula do direito imobiliário. Eu falei assim, mas isso aqui não é NFT. A gente está falando de algo diferente, né? Enfim. Mas acho que era isso, meu cara. Mas tudo pode, né? É engraçado, porque o novo Código Civil, que já não é novo também, era novo quando eu me formei, eu me formei antes do Código Civil, ele fala que o que menos importa é o nome do contrato, né? O que importa é o que está escrito no contrato, né? Então, quando a gente vê assim, tipo, eu posso falar de contrato de tokenização tal, e depois eu vou ler, vou tomar um café, beleza, é um compromisso de compra e venda. Né? Ou é uma doação com encargos, tal, beleza. E se isso não tem uma forma solene ou prescrita em lei, como é o caso de uma compra e venda de imóvel, eu posso fazer isso por um instrumento público qualquer, inclusive eu defendo que eu posso fazer registrado em blockchain. Eu não preciso ter... se eu provar que a parte assinou, né, que ela tinha o conhecimento do conteúdo e ela assinou, eu não preciso da assinatura física dela para mais nada. Júlio, eu não sabia se você tinha colocado uma imagem de fundo ou se você consegue ficar tanto tempo praticando mindfulness aí parado, cara. Pra mim você estava parado assim esse tempo todo. Saiu agora. Júlia até sumiu. Não, fui desmutar e acabei apagando a câmera. Não, eu disse que eu estou prestando atenção, estou gostando muito da aula, enfim. Eu tenho uma posição em relação a blockchain, NFTs, enfim, mas é uma posição ainda incipiente, enfim. Eu acho que se a pessoa opta por um ambiente descentralizado, tá, eu acho que ela não pode buscar direitos no ambiente centralizado, tá, porque, enfim, é um pouco contraditório isso. Tá? Enfim, se ela perde a carteira dela, o wallet, onde ela tinha os ativos, os criptoativos, eu acho que dificilmente ela teria algum direito a buscar na justiça comum, por exemplo. Ela optou por um ambiente descentralizado ao invés de buscar um banco, que é um ambiente centralizado. Enquanto houver a soberania do Brasil e de qualquer outro país, a gente não consegue dizer que isso é verdade. A gente não consegue dizer que isso é 100% eficaz. Porque você não pode, artigo 5º da Constituição, né? Você não pode impedir que uma pessoa demande judiciário aquilo que é o direito dela. Então, se não existe uma previsão legal de que ao aderir a um sistema ela abre mão de alguns dos direitos dela, ela continua tendo todos os direitos que estão na lei. Eu acho que a gente vai aparecer um novo princípio aí, que é o princípio da descentralização, por exemplo, tá? Que isso, posteriormente, vai ser objeto de uma positivação, até mesmo, de repente, na Constituição. Porque, Já tem, chama DAO. Você já ouviram falar do que é DAO? sim, DAO. Sim, a empresa DAO, né? A pessoa jurídica DAO. DAO é Decentralized Automation. Deixa eu ver se eu acho fácil o que é. Eu estou participando de alguns eventos na Bankless, e eles são a primeira DAO do Brasil. Eu não sei se tu tens conhecimento da Bankless, mas eles são a primeira DAO no Brasil nesse sentido. Enfim, eu estou ainda procurando entender ainda, mas é completamente descentralizado. É bem interessante isso. E eu acho que a gente não tá, o brasileiro não está preparado ainda para isso, porque o nosso judiciário ele nunca rechaça
uma demanda como essa e ele sempre entende que um lado é hipossuficiente, é o tadinho. Né? Então, quando a gente fala aqui de reforma trabalhista, quando a gente fala de defesa do consumidor, quando a gente fala de usuário, eu sempre coloco um pequenininho contra algo muito maior. Né? Então, é Davi e Golias sempre que a gente vê no judiciário, nas grandes causas, assim. E, na verdade, a nossa função aqui enquanto operadores de direito, se a gente for entrar nessa, é fazer não só um contrato, mas toda a experiência desse usuário e toda essa relação com termos de uso, políticas, explicações, para que fique bem claro que é uma relação equitativa, né, de pares, e não de hipossuficiente. Senão, vai ligar vício, nulidade, o que for. Erro. Há muito tempo eu comprei uma promoção de Black Friday num supermercado grande, e era um monitor grande e tal, assim, tal, computador, era um computador na época, um desktop com um computador, tal, o preço estava bom, eu comprei, quando chegou, veio um retângulo, o monitor era um retângulo, assim, pequenininho, e o desktop parecia de isopor, de tão leve que era. Funcionava, mas a foto foi muito bem tirada, sabe? E aí eu comecei a conversar com os caras do atendimento, tal. E os caras, não, mas você comprou, tal. E aí, depois de 7 e-mails trocando com os caras, eu falei assim, meu amigo, artigo, não sei de cor, artigo 46 e 43 do consumidor, devolve aí, eu tenho 7 dias, tal, né? Assim, eu podia ter feito outras coisas, mas sabendo que eu tinha direitos e sabendo que eu tinha lei, eu fui pro lado mais fácil, que era a lei. Então, Júlio, eu não consigo imaginar uma pessoa que acha que está perdendo, não se socorrendo ao judiciário brasileiro para tentar reaver aquilo que ela acha certo. Ainda Sim, que não, sim, eu concordo contigo, que, evidentemente, que ela tem direito de peticionar, isso é incontestável. Eu só acho muito difícil que o judiciário, que o ordenamento jurídico brasileiro, até agora, consiga fazer alguma coisa por ela. Porque ela colocou o dinheiro num ambiente que não tem regulamentação e não tem como identificar por onde ele vai. Enfim, se não tem a chave privada, não tem o hash privado. tem tudo a ver com a herança, isso também. A gente não falou sobre isso, mas quando eu vi essa matéria da senhora de 82 anos, eu pensei em herança. E se os herdeiros, e se essa senhora não passar as chaves dessa NFT para os herdeiros dela? Como é que os herdeiros vão ter acesso aos rendimentos dessa carteira? Tem várias questões aí que a gente pode pirar, né? Pode No aumentar. Tem caso que declarar, né? imobiliário, pelo que eu entendi no caso do Rio Grande do Sul, a tokenização foi feita para levantar dinheiro para financiar aquele imóvel, isso que deu na mídia por aqui, tá? Que seria uma maneira, porque ela não conseguiu, eu não sei se é esse o caso que o professor falou, mas aqui se divulgou muito o primeiro caso, que uma imobiliária conseguiu levantar o dinheiro do financiamento, que ela não conseguiu acesso às linhas normais, através da tokenização daquele imóvel. Isso aconteceu realmente no imobiliário em Porto Alegre. Não sei se seria esse caso, enfim, mas isso eu acho assim, que é bem interessante e plausível e possível de acontecer. Então, mas e se ela perde É a chave tipo um dessa fundo de carteira? investimento, né? Nesse caso, fundo tijolo lá, que eles têm fundo de investimento tijolo, sei lá. E se ela perde a Você chave do fundo investe tijolo? no fundo tijolo. E se ela afunda o tijolo, ela afunda, né? E se ela perde essa chave? É um risco, né? Um investimento de risco, na minha visão, esse NFT aí para esse objetivo. Mas o direito Porque a hereditário, assim, incorporadora pode falir e tudo. o que a gente vê várias vezes é que, assim, teve um caso tem um filme no Netflix também de um cara que tinha um banco cripto, alguma coisa assim tal, e ele foi para Tailândia e desapareceu, dizem que ele morreu. E aí ficam falando se é fraude ou não, essas coisas todas tal, e ele simplesmente desapareceu com milhões de dólares. Sumiu, o dinheiro sumiu. Por quê? Quem é o proprietário desse dinheiro? É quem tem aquela carteira com aquela chave. Eu tenho a chave, cadê a carteira? Sumiu. Ou eu tenho a carteira e não tenho a chave. Sumiu. Então é muito difícil, porque eu estou falando de um direito patrimonial, né, que ele pode virar pó por uma questão tecnológica.
É. E pensando numa chave assimétrica de 256 bits, é impossível em 1 milhão de anos você conseguir acertar o código que a pessoa utilizou. Nem computador quântico, eu acho. Isso é um filme ou é um caso verdadeiro? É um filme. Deixa eu ver o nome dele Ah, aqui. bom. Eu fiquei preocupada. Não, já, é meu caso Deus. verdadeiro. Caso verdadeiro. Ah, Lara, Que virou filme. Bitcoin. Porque assim, o que me Trust no intriga é one. se ele sumiu e as pessoas sabiam que tinha esse dinheiro na wallet dele? As pessoas colocavam dinheiro na wallet dele, mandavam dinheiro para ele administrar, para ele ganhar mais tal, e aí de repente ele sumiu. De repente ele foi fazer uma viagem para, acho que Tailândia, e aí dizem que ele morreu lá, comeu uma comida estragada e morreu. Gente, eu não mas dou esse conta dessas golpe pessoas. realmente Não, pelo amor de Deus. assim, gente, é mais antigo que Isso é igual sei lá ligar o para a quê, né? avó, me pedir um dinheiro, esse dinheiro nunca mais Pelo volta. amor de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei, vou colocar aqui no chat esse filme específico. Esse é um dos casos, né? Ele pode ter morrido, ele pode ter simplesmente, com os milhões de dólares que ele tem, ele fez uma plástica também, pode estar aí, pode estar entre nós aqui falando português Não, se agora, ele ninguém foi para sabe. outro país, ele pode até ficar sem plástica. Desapareceu. Dá saída definitiva do Brasil, ou nem dá, faz só com um sumiço mesmo. E pronto, começa a viver ali. Ou no mesmo país, ele volta, compra a casa do lado, né? Tipo. Né? Porque se era tudo virtual, né? Então tem esses desafios também, né? Tem vários desafios. O tema que a Thaís pediu para eu falar, eu acho que é um tema bastante árduo, assim, difícil, porque eu sempre digo que eu sou pago para ser pessimista, mas falar de marco civil, CDC, que são coisas já do passado, com algo que eu não tive nenhum caso ainda aqui, eu não consigo dar muitas dicas de quais seriam o caminho. A gente teria que analisar a demanda para falar, putz, vamos por aqui. Vamos por aqui, vamos fazer isso aqui e tal. O que eu vejo hoje é que eu tenho diferentes ferramentas, como direitos autorais, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil. Eu teria que analisar qual é a melhor ferramenta para utilizar no caso concreto. Hoje eu não tenho uma resposta que um vale mais que o outro. Até porque eu já vi no judiciário, assim, sentenças horríveis. Falo assim, nossa, como é que eu perdi essa causa? Né? Tipo, como é que eu estou pagando 20% aqui de sucumbência numa coisa, como é que eu estou perdendo 120% daquilo que eu sei que eu tenho direito? Eu perdi 100%, né? E agora estou perdendo mais 20%, né? De uma coisa que eu sei que não era para ser assim. E o meu cuidado em falar quando eu comecei a falar com vocês de não explicar muito o que é NFT, token, blockchain, é porque para um juiz mandar fazer uma perícia sobre isso, não falta nada. E essa perícia vai custar aí entre 7 e 50 mil reais e vai levar aí 2 anos nossos também para a gente conseguir discutir o sério da questão. Essa é a nossa experiência aqui também. Toda vez que tem um perito, né? E o perito é alguém indicado pelo juiz, cara. Ele pode ser um web designer, né? Pode ser um web designer, pode ser um cara que manja tudo de, sei lá, de site, mas nunca ouviu Não, falar. mas no web design não tem condição de avaliar isso, não. Não é possível que. Mas o perito é indicado pelo juiz. O perito não é um experto no assunto. Pois é, mas uma perícia de engenharia, um prédio cai, vai mandar um engenheiro? Mas deveria ser, né? Um negócio de computação tem que, no mínimo, um cientista da computação, ou um analista de sistema, né? Mas o engenheiro indicado pelo perito para fazer o laudo dessa vistoria do prédio caiu pode ser um engenheiro naval. E isso acontece. O juiz fala assim, tipo, preciso de um perito aí, o que é engenharia? Manda aí qualquer um. Então apareceu lá, foi nomeado pelo juiz, é a pessoa de confiança do juiz. Você não tem como dizer que aquele perito naval, aquele engenheiro naval não é um bom cara para falar de, sei lá, de alvenaria. Já foi nomeado pelo perito. Seu trabalho é com assistente técnico, é com o resto das provas para tentar neutralizar e conduzir para o seu lado, conduzir para aquilo que você quer.
Infelizmente, Lara. Não, vocês contam umas coisas que eu vou falar para vocês. É tão absurdo. Eu tenho um problema, eu tenho um processo na justiça que está se arrastando, tem um tempinho. Eu acho o judiciário uma coisa tão nojenta, é uma coisa tão absurda. E eu vejo vocês contando uma coisa que para mim é muito simples, propriedade intelectual para mim é muito simples. E consegue dar tanto problema, para mim é tudo má fé, porque é tão clara a lei, é tão é tão simples e fica essa palhaçada, sabe? É muito engraçado. Então, olha, tá ali, o NFT garante a titularidade, não é a originalidade do negócio. Tá claro. Aquilo ali, né? A lei de direito autoral fala que protege nas plataformas que existem e nas que virão a existir. Então, tá protegido o negócio, né? É uma coisa atrás da outra. Melhor que só o cara que for na minha mesa falar que queria patentear um jeito de falar com o diabo. Esse vai ser cliente de vocês. Porque, meu Deus. O Adriano não sabe que você é servidora do NPI. Tem que contar isso para ele. Mas estou licenciada. Eu tenho histórias boas para contar também. A gente trabalha com digital aqui, e aí uma vez a gente pegou uma cliente e ela falou, você mexe isso, tal, seu endereço é tal? Beleza, tá bom. Vou mandar uma coisa para você. Ela mandou um monte de coisa escrita, tal, né, tipo, impressa, escrita assim. Daí eu abri, comecei a ver, eu falei assim, o que tá acontecendo? Ela falou assim, você recebeu material? Recebi, então eu vou te ligar a tal horário, tal. Ela me ligou do orelhão. Aí eu falei, tem um hacker. Tem um hacker que está me acompanhando, ele sabe tudo que eu faço, ele lê meus pensamentos, né? Tudo que eu faço ele se antecipa, tal. Aí eu falei assim, mas quem é esse hacker? Quem é esse hacker? Onde ele está? Ela falou, não sei. Mas eu ouço ele digitando. Aonde ele fica? Ele está no meu computador. Ela falou isso. Ela achava que tinha algo digitando usando o computador dela, tal. E aí eu falei assim, olha, isso deve custar uns R$200 mil para pegar sua causa, tal, não sei se, tipo, eu saí pelo lado financeiro, falei assim, olha, nossos honorários para fazer isso são R$200 mil, tal, porque eu não tinha como falar nada para ela que não fosse, se eu falar vai procurar ajuda, ela ia brigar comigo, né, eu não queria que ela brigasse comigo. Achava que só o Mark Zuckerberg que ouvia nossos pensamentos. Tem umas histórias boas aqui para contar. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Adriano, quer falar mais alguma coisa? Se deixar, eu falo. Não sei, de novo, não sei se é legal essa troca também. Vocês conhecem muito mais de IPI do que eu, seguramente, mas eu acho que é legal essa troca para a gente ver o seguinte, que quando a gente está falando vou chamar um termo que não é o correto para vocês nem para mim, direitos conexos, né? A gente tem que olhar o todo. Então, PI sem o suporte tecnológico nesse caso não vai dar certo, né? E só a tecnologia também não vai levar a gente para lugar nenhum. A gente tem que entender como é que a gente consegue harmonizar o que a gente quer e precisa dentro da sociedade atual. Senão, para mim, estamos falando de novo, mais espuma e marketing do que de fato algo jurídico. Do papel, o blockchain aceita tudo, né? A NFT aceita tudo. Mas será que eu estou de fato garantindo o direito dos meus clientes e das partes envolvidas numa transação que não siga as regras básicas, né, do direito brasileiro? Muito silêncio nessa turma, gente. Refletindo. Bom, então acho que eu agradeço, né, Thaís? Eu que agradeço, Adriano. Obrigada por essa aula. Queria aproveitar para fazer um agradecimento também a todos vocês, que foi nossa última aula do curso. Como eu disse no início da aula, sentirei falta, estarei aqui no grupo, vocês podem mandar notícias, assim como eu vou compartilhar com vocês. Adriano, mais uma vez, muito obrigada. Esclareceu e nos deixou com várias dúvidas também, que isso é excelente.
Espero que todos vocês tenham aproveitado o curso da melhor forma possível. Eu vou ficar à disposição de vocês para dúvidas, o que vocês precisarem. Eu acho que é isso. Uma excelente semana para todos. Vejo vocês em outros cursos, palestras e etc. E vamos nos falando, tá bom? Não vamos perder contato. Adriana, obrigada por tudo, viu? Adriana da BPI, que ela fica aqui, quando vocês veem esse login aqui da BPI, a Adriana que está lá. Obrigada por tudo, Adriana. Imagina. Grande beijo para todos e até a próxima. Beijo, obrigada. Obrigado.